a gente tende a humanizar demais Deus ou a subjetivizar demais Deus, e tanto um polo quanto o outro nos levam a percepções enganosas. Entenda que eu estou longe aqui de querer dizer que são enganosas porque o correto é isso ou aquilo, porque o certo é isso ou aquilo. Eu não me coloco nessa condição porque eu sei que eu não tenho essa condição, né? Então não é uma questão de certo ou errado, de quem sabe e quem não sabe, essa coisa de eu conheço a Deus e você não, eu sei de Deus e você não. Caramba, isso acho que é o cúmulo da expressão da arrogância humana, né? A formiguinha lá, o inseto, o micróbio dizendo para o outro, na realidade os micro-organismos que vivem no nosso corpo, um dizendo ao outro, eu sei a consciência que habita esse corpo, que nós vivemos, eu conheço intimamente, você não, herege. É a expressão da arrogância, porque todo conhecimento de Deus se projeta em amor, se projeta em autoconhecimento, se projeta em pacificação, se projeta em humildade, se projeta em respeito ao próximo, em respeito à vida, em respeito à natureza, em respeito ao outro e à crença do outro, em respeito às diferenças que partem da consciência de que eu e você somos tão pequenininhos, né? Esses corpos que nós habitamos e que precisa do tempo e do espaço para se enxergar e para viver, e que precisam de funcionamentos biológicos que nenhum de nós tem controle e que nenhum de nós conhece na totalidade. Esses mesmos corpos, esses mesmos seres, né, que têm como ferramenta de vínculo somente o amor mesmo. E eu não estou me referindo aqui ao amor piegas romântico, hollywoodiano, mas é o amor consciência, é o amor quietude, como há pouco eu descrevia, é o amor percepção. Quando você chegar num ponto onde não fará mais diferença o que os diferentes pensam, né? E quando você deixar de perceber essas diferenças e começar a perceber as semelhanças, quando você parar de dizer, esse aí é evangélico, esse aí é católico, esse aí é espírita, esse é budista, esse é taoísta, esse é ateu, esse é isso, esse é aquilo, quando você parar com essa bobagem, né? Esse é cristão, esse é muçulmano, quando você não precisar mais disso, aí você vai estar um pouco mais perto de entender. Quando você não precisar mais de rótulos, de eu sou intelectual, PhD, doutor, e esse aí, esse não é nada. Quando isso for uma bobeira, quando você não precisar mais pendurar os crachás que te separam dos outros, que te valorizam, que te alimentam qualquer tipo de sentimento de superioridade, quando você percebeu que de fato nos une e identificar naquele mendigo que está dormindo ali na sua porta e que você nem olha, identificar na senhorinha que está no ponto de ônibus de manhã, encolhida de frio, com o seu casaco, abraçada no seu guarda-chuva, indo fazer uma consulta no posto médico, e você enxergá-la, identificar você nela e enxergá-la com amor. Quando você enxergar aqueles que te fazem mal, inclusive, e não entender isso como uma omissão amedrontada, mas com pacificação, enxergar que o mal que a pessoa faz a você, antes de tudo, é um reflexo ao mal que ele ou ela tem feito a si mesmo. E quando você, ao perceber isso, enxergá-lo com misericórdia, talvez você esteja um pouquinho mais perto. Quando você se aproximar dos que precisam, não como quem mostra as atitudes e precisa do apoio e constrói uma reputação ilibada de grande benevolente que ajuda a sociedade no alto de sua bondade, mas ali no escondido, onde ninguém vê, do jeito que der, do jeito que puder, nem que seja um sorriso, não precisa construir instituições em seu nome, mas aquele que presta atenção, que dá atenção, que estende a mão, que dá um sorriso, que ouve o que o outro tem a dizer, não precisa dizer nada, que ouve e não sobrecarrega ninguém com discursos moralistas, religiosos, acusatórios, culposos, que só achatam as pessoas e fazem com que elas se escondam ainda mais na sua pobreza interior. Quando você se livrar disso
é possível que você esteja um pouco mais perto. Quando você reconhecer que D-E-U-S são 4 letras e que não representam o que de fato é o mistério, a abrangência, o tudo que é Deus, onde nós habitamos e que nos habita. Quando isso for um começo de consciência, um movimento que de alguma maneira lhe impulsionará para ser humano, para amar e ser amor, aí pode ser que você esteja um pouquinho mais perto. Quando não fizer diferença a religião e o conhecimento que você tem em relação a ela, é ou não um conhecedor de todas as doutrinas, de todos os sistemas, de todos os dogmas, você sabe tudo sobre teologia, você leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você conhece todo o Alcorão, você reza virado para Meca, você vai à igreja, você tem ali o seu terço, você segue o mestre fulano de tal, Oxo te deu um nome e você usa esse nome novo. Quando tudo isso for bobeira, você vai estar um pouquinho mais perto, porque você vai entender que o que nos vincula é a nossa humanidade, o que nos projeta em crescimento e em compreensão é a nossa capacidade de amar. E é só isso, ainda que você não faça deliberadamente, ainda que não dê um nome para isso, ainda que não haja plateia, ainda que não haja aplausos e sequer reconhecimento de quem está perto. Mesmo assim, nesse caminho você percebeu. E quando você chegar nesse ponto, não fará mais diferença o que os outros acreditam ou deixam de acreditar, simplesmente porque você entrou na porta, porque você descansou na dimensão Deus, que não necessariamente pode ser representado por um homem para você, por uma religião, por um símbolo ou por um nome. Isso não faz diferença nenhuma, mas será representado pela capacidade de ser humano livre em amor, enxergando-se, desconstruindo-se, pacificando-se, aquietando-se, entendendo que toda a luz que você espera encontrar na vida, antes de tudo, deve brilhar dentro de você, como um vagalumezinho que vai ali, brilhando a sua luz, sem se preocupar com a luz do próximo, sem se preocupar com o holofote, com as lanternas e com os faróis da rua, mas consciente de que a sua luzinha será suficiente para brilhar o seu caminho. E quanto mais você caminha em pacificação, em harmonia, em verdade, em simplicidade, em humildade, mais abrigado pela dimensão Deus, você vai estar mais íntimo, mais amigo, mais consciente, mais vinculado a Deus. Dê o nome que quiser, o significado que quiser, desde que ele se vincule a essa percepção de que Deus é amor e de que Deus vive em mim. E se Deus vive em mim, não me resta escolha a não ser reflexo de Deus ou de amor na vida. Deus não se encontra no Cristo Redentor do Rio, Deus não se encontra na igreja, Deus não se encontra na Bíblia, Deus não se encontra nos pastores, Deus se encontra dentro de mim. E a minha projeção no dia a dia, no meu olhar, nos meus valores, nas minhas escolhas, nos meus relacionamentos, nas pequeninas coisas, no que ninguém presta atenção e no que ninguém valoriza, é o que vai me fixar nessa dimensão que me expande, que me ilumina e que me dá consciência de que a vida nessa dimensão em Deus jamais vai terminar.